exemplo, quem vai para o direito, Nuno vai indo para o direito privado, com certeza que vai lá pelo gosto, até porque ele é que escolheu, abriu as opções, viu o direito empresarial e optou-se por aquilo. Então, de certo modo, a pessoa acaba por escolher a área que ele sente mais confortável. Isso também facilita propriamente o processo em si. Esse é um segundo aspecto, mas o terceiro aspecto, que parece muito mais importante para as pessoas que ainda estão na licenciatura, que marca a diferença de ponto de vista assim, significativa entre a licenciatura e mestrado. Repara, eu vou brincando com isto, mas isso é verdade. 99% das pessoas que saem da licenciatura não têm capacidade nem ferramentas para fazer qualquer trabalho científico. Por exemplo, um relatório de 5 páginas. E eu tive o mesmo problema, porque o Nuno também teve, porque primeiro, eu vou só dar o exemplo. Quem está na licenciatura dificilmente sabe como citar corretamente um trabalho. E a falta de citação ou citação incorreta é plágio. Repara que na licenciatura não se aprende isso e também não é por culpa das pessoas, mas não há cadeira de mim. E um mestrado, mesmo prático científico, é muito virado a questões da feitura dos relatórios, trabalhos. Então tem essa componente científica que acaba por diferenciar o mestrado da licenciatura. Quase todas as cadeiras exigem relatório de 20, 25 páginas, 30 páginas. Então a pessoa terá de se adaptar àquele modelo de avaliação, que é por via de relatórios. Ou seja, a pessoa vai à biblioteca, repara que aquilo que o Mauro diz, pensa que é fácil a pessoa chegar, pronto, e começar a escrever. Para já é tudo errado. Essa é a parte mais difícil, porque tu tens que ler muito e depois filtrar as ideias que interessam em função do tema escolhido. Tu escolhes um objeto de estudo. Por exemplo, eu quero abordar a matéria de responsabilidade civil. Tu não vais sentar na biblioteca com o conhecimento ou base que tu tens da licenciatura e começar a escrever. Não funciona. Aliás, nenhum professor há de aceitar isso. Tu tens, no mínimo, e isso também não há uma regra propriamente assim dita no mestrado, do que tu tens que ler X obra, mas eu não vi, não conheço nenhum trabalho de mestrado, mesmo os relatores, que tenham trabalhado com menos de 5 bibliografias, 5 fontes, livros. Ou seja, tu tens de ler mais de 5 obras sobre a matéria para poder produzir no mínimo relatório. Aquilo que se instiga mais no mestrado é aptidões de produção de trabalho científico, nomeadamente relatório, formas de citação. Obrigatoriamente a pessoa tem que aprender isso. Mesmo na parte curricular, se na parte curricular tiver a sorte de não encontrar com professores que têm essa componente de exigir relatórios, terá de confrontar com isso na dissertação. Mas mesmo na parte curricular, 99% dos professores pedem sempre relatório. E o relatório tem de seguir certas regras, nomeadamente regras de dissertação e aquelas regras de organização de um trabalho científico. E tu terás de aprender isso, que não se aprende na licenciatura. Repara que o método de avaliação dele da licenciatura é muito virado à questão de exames orais, realização de exames escritos. Não se faz relatório científico. E quando se vai-se fazendo meio na informalidade, sem obrigatoriedade de citações, essas coisas. Eu também tive essa experiência e creio que é essa a experiência da maior parte das pessoas. E o mestrado é totalmente oposto. Isso no que diz respeito à parte curricular. A parte da dissertação, sabe que a nossa faculdade até mudou. O mestrado, a faculdade em si, a nossa faculdade, que eu conheço ou não conheço outra, valoriza muito a dissertação. Repara que antes a nota final do mestrado era a nota da dissertação. Agora é que se estabeleceu o novo regime da parte curricular e parte da dissertação. Mas mesmo assim a dissertação vai ditando aquilo que é a avaliação final do mestrado, do trabalho, ou de todos os percursos do mestrado. E por que a dissertação é tão importante assim? Porque, repara, o próprio regulamento da avaliação do mestrado especificou que a segunda parte do mestrado, isso vale para todos os mestrados, tanto científico como prático, circunscreve-se apenas a produção do relatório, neste caso de estágio profissional, ou a dissertação, que é quase a mesma coisa. E a dissertação o que é que pressupõe? Pressupõe o aluno pegar um objeto de investigação, que é das coisas mais problemáticas, porque a pessoa vai confrontando o que é essa realidade, porque é um mundo também que desconhece. Primeiro, tu terás dificuldade de escolher o tema, que muitas vezes as pessoas pensam que é simples. Não é simples, eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, tu não podes escolher um tema que não é problemático.
cuja solução já foi esgotada e não suscita qualquer problema do ponto de vista acadêmico. Por exemplo, uma matéria que já está esgotada na academia não suscita qualquer tipo de discussão, problema, não há razão de ser escolhida para dissertação, para investigação. Por quê? Porque a matéria já está resolvida. E tu não podes escolher. E tu escolhendo uma matéria que supostamente envolve uma problemática a resolver, das duas uma, ou tu tens a opção, que muitas das vezes decorre no mestrado porque não há essa exigência, porque o que é que diferencia? Muitas das vezes as pessoas também fazem essa confusão, que é importante até explicar. Tese da dissertação. A tese pressupõe trazer algo de novo para a academia. A dissertação não. A dissertação não pressupõe ineditismo, ou seja, quem vai fazer o doutoramento é obrigado a trazer uma solução nova para a ciência do direito. E quem está no mestrado não tem propriamente essa obrigação, mas quando a pessoa o faz, é valorizada por isso. É mais valorizada. A avaliação do trabalho tende a ser mais significativa do ponto de vista positivo. Qual é o problema disto? Quando a pessoa escolhe, por exemplo, um tema que suscita algum tipo de problemática, que envolve uma solução a propor para o problema, a pessoa é obrigada a tomar duas opções. Ou vai descrevendo o trabalho e chegar à conclusão e dizer, olha, eu apesar de não ter conseguido apresentar uma solução, eu tenho conhecimento dessa matéria, sei do que é que se trata essa matéria e as problemáticas que envolvem, que estão inerentes a esse objeto, são essas. E isso já é aceitável no mestrado. Não obrigam o candidato ao mestrado, ou o aluno, neste caso o doutor, a trazer propriamente uma solução para a ciência do direito. Mas isso acaba sendo um erro, porque quem também vai acompanhando a dinâmica das arguições do mestrado, quando se chega lá, muitas das vezes os professores começam a dizer não, mas o que é que o candidato propõe, o aluno? De facto, o aluno, o Dr. Mauro, apresentou um problema e descreveu muito bem o problema, mas o que é que o Mauro propõe? E quando se propõe, repara que é uma coisa engraçada. A pessoa vai, faz a aventura, que é uma aventura acadêmica, é claro, embasada, porque tem fontes no qual baseou-se, tem que se sustentar com muitas fontes, e propõe a solução X para o problema. Qual é o risco que corre? É que o aluno que tem pouca experiência no mundo da investigação aventurou-se na questão de propor uma solução para um problema que não é simples e depois aí abre brechas para críticas sobre, neste caso, a inviabilidade da solução proposta, falta de enquadramento da solução proposta, que muitas das vezes pode ter efeitos mais perniciosos. A questão de dissertação é por isso que tem toda essa envolvência, porque de facto o que é que pode acontecer na dissertação que não é exigida na parte curricular é que mesmo nos mestrados, no caso dos mestrados, o candidato pode trazer algo de novo para a ciência do direito, por exemplo, através da dissertação. Vamos supor que existe um problema que ainda gera discussão no âmbito do direito público ou direito constitucional. Supostamente podemos pegar caso dos limites materiais, ou mesmo no caso que foi a minha discussão, questão de poder tradicional. O aluno, fazendo um esforço, pode trazer uma solução que a própria ciência do direito, os cultores de direito, os professores ainda não conseguiram dar. Pode ser discutível aquela solução ou não, mas é uma solução que depois muitas vezes tem alguma certa lógica jurídica ou não. E é por isso que essa parte de dissertação acaba tendo essa importância que tem no mestrado, porque de facto é uma parte que revela a qualidade do investigador, do aluno enquanto investigador. Por isso estou a cortar aqui, por isso é muito importante nesta fase, e como o Nex disse agora há pouco tempo, na fase, tanto pós nós acabamos a fase curricular, que é a fase de aulas, primeiro, escolher o tema que nos propomos a tratar. É um momento muito, muito, muito importante, porque nós temos de ser capazes de escolher um tema que, entre nós, tanto subjetivos, sabemos, estamos preparados para poder tratar daquele tema. Porque aquilo que se espera numa dissertação é minimamente boa, não é fazer uma dissertação descritiva. As dissertações, meramente, ou seja, pegar num tema da responsabilidade civil e começar a descrever quais são o facto, o ilicitude, quer dizer, não é? Eu tenho que pegar num problema lá dentro do Instituto da Responsabilidade Civil e tratar aquele tema. Exato. Por exemplo, procurar saber,
concorrência entre a culpa e o risco. Como é que nós, do ponto de vista prático, confrontando a culpa e o risco do outro lado, como é que nós resolvemos esse problema? É muito importante este momento de escolher-se o tema e analisar-se desse ponto de vista se estamos em condições de problematizar e, na medida do possível, trazer uma solução, ainda que não totalmente inovadora, porque para nós, pelo menos, é ainda talvez um bocadinho difícil, porque estamos a sair da licenciatura, conseguirmos trazer uma solução completamente inovadora para o direito. Claro que há exceções, mas não é muito comum nós conseguirmos trazer uma inovação. Responder uma outra questão que o Mauro colocou aí, se é um caminho solitário, de facto, repara, é muito engraçado. Quem faz dissertação, repara, muitas vezes é possível estudar até os cargos. Pode não ser aconselhável, mas acontece. Eu não conheço ninguém que escreve dissertação conversando com o outro. Aliás, a tendência, não sei se aqueles que não tiveram a oportunidade podem dirigir-se à biblioteca. Porque é que aquelas salas são reservadas aos mestrandos e doutorandos? Exato. Exatamente para garantir aquele isolamento. Porque a pessoa precisa isolar-se. E depois aí há uma certa coisa. A pessoa tem que estudar para poder estar imbuído de ideias, para depois estar em condições de escrever. Porque só se escreve quando existe alguma coisa na cabeça. Se tu não sabes a matéria, obviamente não estás em condições de escrever nada sobre aquela matéria. E é um caminho isolado exatamente por causa disso, porque é um percurso pessoal e solitário que tu tens de fazer sozinho. E muitas vezes não se sabe, leva um ano ou mais. Repara só que no meu caso, eu tive que consultar mais de 100 e tal fontes sobre o meu trabalho. Mais de 100 e tal fontes. Mais de 100 e tal. Tirando jurisprudência e legislações. Leis não contam. Contando com legislações, essas coisas, então anda por volta aí, ou seja, mais de quase 200 instrumentos, considerando referências bibliográficas, legislações e jurisprudência. É uma coisa assim, que de certo modo implica um certo custo a nível de sacrifício pessoal. Reparem, eu quando fiz a minha dissertação de mestrado, eu cheguei à conclusão que não quero ser professor. Isso não é para mim, mas foi só exatamente por causa disso. Eu não gostei daquilo. Aquilo é muito solitário e depois quem vê o resultado tende a acreditar que não é fácil, mas aquilo é uma coisa bonita e pronto, e fácil. Quem vai entrar tem que estar disposto a pagar o preço de isolamento. O isolamento é um custo inevitável para isso. Não é para mais, até que, por exemplo, falando de um nível mais acima, que para quem está a fazer uma tese justamente de doutoramento e para quem é professor aqui na sala que tira o sabático, justamente porquê? Porque esta parte do tal isolamento é muito importante em termos de concentração, de dedicar-se exclusivamente àquilo, aquele foco, aquela determinação. Isso não quer dizer que durante este período eu não possa falar com este ou aquele outro. Claro que neste período eu vou às vezes trocar uma discussão, tipo, olha, o que é que pensas sobre isto? Mas é um momento muito, muito particular de escrever-se uma dissertação e ainda mais uma tese de doutoramento. E escolher o tema é simples. Não é simples, mas há duas respostas que a pessoa tem que encontrar. Sente-se confortável com a matéria? Sim. Isso é a primeira resposta. Exato. Mas não é menos importante. A resposta mais importante. O que é que eu pretendo com esse tema? O objeto de trabalho. Eu pretendo resolver um problema. Se chegou à conclusão que aquele tema não traz nada de novo e não suscita qualquer... Então aí essa é a parte do objetivo. Porque tem sempre dois elementos. Subjetivo e objetivo. Subjetivo é que se tu sentes confortável, tens a vontade de investigar aquele objeto, e tens o conhecimento mínimo, básico sobre aquele tema, se tiveres essas duas coisas, então está preenchido o elemento subjetivo. O elemento objetivo, o que é que o tema pode trazer de novo? Ou em que é que eu posso ajudar com isso, investigando esse trabalho, trazendo algo novo para a academia, para a ciência, o direito e para a comunidade? Se não conseguir responder essa parte objetiva, então não vale a pena avançar com o trabalho, porque essa é a parte que interessa mais. O que é que eu pretendo com o tema? Exato, já agora, portanto, exato, ou seja, esta pergunta responder é qual é a pergunta que eu procuro responder. Portanto, é preciso nós termos muitos estratégias. Falo de mim em particular, no meu mestrado, que é em Direito Empresarial, no meu tema eu olhei e vi que o ordenamento jurídico português já há muitas respostas para esse problema, mas para o ordenamento jurídico moçambicano não há respostas, ou quase que ainda não há respostas para esse tema. E, portanto, optei por escrever sobre o ordenamento jurídico moçambicano, como eu já tinha dito também, primeiro, porque sim tenho esse dever para contribuir para o ordenamento jurídico moçambicano, mas também porque vi que
para aquele tema em específico que eu estou a tratar, por ordenamento jurídico português, já há muito contributo. Portanto, seria mais um. E, portanto, decidi partir para o ordenamento Não, jurídico fez moçambicano. porque é moçambicano. O sentimento de patriotismo Também, que eu também, tenho que como- prevalecer. Não é por aí. Mas brincar, mano. Isso aqui... Quanto a mim, é verdade que eu ainda estou na fase da licenciatura, mas a mim acaba por acreditar um pouco que isso tem a ver um pouco com aquilo que é a minha maneira de ver e dedicar as coisas. Nos últimos anos eu tenho estado cada vez mais interessado neste grande universo da investigação científica e principalmente por causa das orais de melhoria, que ao longo da licenciatura acabam por ajudar imenso a ir ao encontro com alguns temas do programa que talvez não foram tão aprofundados, e nas orais de melhoria tu vais ter a oportunidade de aprofundar cada vez mais, e isto tem estado a ligar um pouco, a ativar um pouco este meu lado mais afeto à investigação científica, e talvez, na minha opinião, não sei, faria um pouco sentido que fosse introduzida na licenciatura a cadeira de introdução à metodologia e investigação científica, porque faria imenso sentido, porque pelo menos para as pessoas que assim querem. Quanto a mim, eu estou mais ligado a esta questão da investigação científica e, portanto, faria mais sentido, mas eu reconheço que existem pessoas que talvez não sentem tanta comoção em fazer um trabalho. Eu conheço várias pessoas que dizem claramente que isso não é para eles, mas para mim é uma coisa que me tem chamado cada vez mais atenção, e talvez, não sei, seria eficaz para algumas pessoas que a cadeira de IMIC fosse introduzida na licenciatura. Claro. Mas pronto, mudando um pouco de assunto aqui, Nuno, gostaria de saber um pouco aquilo que tem sido a tua experiência, pelo menos nos últimos 2 anos ou quase 2 anos, a trabalhar como advogado, a experiência na ordem, como é que tem sido isto para ti e o facto de até de conciliar isso com o mestrado? Bom, esta questão eu começo-me a rir porque cometi um erro que não deveria ter cometido, que foi, eu assim que terminei a fase curricular do meu mestrado, portanto, após o primeiro ano, fiz a inscrição para a Ordem dos Advogados, e portanto comecei a fazer o estágio para a Ordem dos Advogados, na altura que coincidia com a altura que é esta que estou agora. Já deveria ter entregue a minha dissertação, não entreguei. Sabia que a bigamia nunca funcionou. Queria casar as duas coisas. Exatamente, e portanto quis conciliar escrever uma dissertação e estar a fazer a ordem. Resultado, não tenho a dissertação escrita até agora, porque depois tive que suspender a escrita para me dedicar à ordem. Isto para dizer o quê? A ordem é um processo, principalmente aqui em Portugal, é um processo de formação muito custoso, extremamente exigente, muito exigente do ponto de vista prático, porque nós temos que conciliar as aulas em si da ordem. Eu pelo menos sou do tempo em que, diferente do meu colega aqui Nex, do tempo em que eu tinha de ter aulas de prática processual civil, prática processual penal e deontologia. E portanto é preciso conciliar estas aulas, que eram 3 por semana, durante 6 meses, da ordem, com o escritório. E o escritório é a prática do dia a dia. Lidar com clientes, portanto, as consultas jurídicas, elaborar peças processuais das demais, requerimentos, toda aquela questão prática que nos ocupa imenso tempo. Todo o tempo do dia, é como se, é um horário normal de trabalho que estou lá a dedicar a trabalhar com aquilo tudo que é complexidade jurídica, a tentar resolver os problemas que este e aquele outro cliente nos traziam para a história. É um momento muito bonito, muito engraçado, porque nós podemos aplicar tudo aquilo que é o direito substantivo que nós aprendemos durante a nossa fase de licenciatura, aplicar na prática, o direito adjetivo. Mas é muito custoso e para quem está a nos ouvir em casa, pronto, eu aconselho a não casarem as duas coisas. É muito difícil. Mas é possível, claro, mas é extremamente custoso, mas é preciso ter-se alguma cautela nisso. Em termos de conseguir o estágio, para mim não foi assim tão difícil. Já estive a estar em 2 escritórios e
depois acabei mudando, agora estou num outro. Portanto, este processo de selecionar dos demais diversos escritórios que existem é uma questão de nós próprios, individualmente, fazermos esse esforço de procurarmos saber o que é que nós procuramos, onde é que nós queremos nos ver amanhã e, nessa perspectiva, fazer a seleção em que escritório é que eu me revejo, sendo um escritório grande, sendo um escritório pequeno. Isto é uma questão que já depende também muito, muito subjetiva. Mas o processo também de entrar num escritório não foi difícil. Estou como advogado estagiário, fiz o exame de agregação no mês passado, exato, a 4 de outubro, o primeiro exame, são 2 exames que nós fazemos. Eu ainda sou do tempo de termos de fazer um exame, portanto, processo civil, processo penal e deontologia, e depois fazemos um exame de repetição no dia seguinte, ou no meu caso foram 2 dias depois, porque o primeiro fiz numa sexta-feira. E depois, dentre esses 2, nós escolhemos um. E agora, neste momento, estou à espera do resultado da agregação. Mas esta parte também é uma parte também extremamente dura. Fazer o exame da ordem, pelo menos para mim, foi muito exigente. Eu, claramente, que senti que fui muitíssimo bem preparado aqui pela faculdade, mas, mesmo assim... fazer o exame da ordem, aquilo é mesmo duro. Aquilo é São mesmo 3 duro. horas. Pronto, são 3 horas, portanto, 1 hora portanto, para cada área, deontologia profissional, prática processual civil e prática processual penal. Qual é a maior dificuldade daquilo? A maior dificuldade, na verdade, é que pode-nos calhar qualquer coisa e qualquer matéria dentro do exame. E a matéria, como é vasta, nós temos de estar preparados para conseguir resolver e responder qualquer tipo de questão. Ou seja, é muita coisa para nós estudarmos. E depois disso, às vezes, é a complexidade também, como as questões são colocadas e naquele curto espaço de tempo nós não só conseguirmos responder, mas também identificar as armadilhas que são ali postas. Portanto, mas é possível fazer-se. Como já foi dito aqui há pouco tempo, acho que foi pelo Nexo ou pelo Mar, não me recordo bem, se os outros fizeram, naturalmente eu também posso e estou confiante que vou conseguir esse feito. Se acrescentar só o que não Boa disse. sorte nisso. Uma vez eu tive a oportunidade, o Mauro conhece o Carlos Lopes, que é dos maiores pensadores da África atualmente. Eu tive a oportunidade de estar com ele no Esquité. Ele disse-me uma coisa que eu até agora considero. Aliás, antes não dei muita importância, mas agora eu começo a dar muita importância. Disse-me assim, o emprego, porque ele estava a explicar como é que conseguiu entrar nas Nações Unidas para depois chegar, entrou como técnico para depois ficar o segundo homem aí nas Nações Unidas na era de Ban Ki-moon. Ficou lá como secretário adjunto das Nações Unidas. E nós fizemos aquela pergunta, como é que chegou aí? E ele respondeu da seguinte forma: o acesso ao mercado de emprego, o acesso ao emprego, depende sempre de 3 fatores. Primeiro, diz, olha, candidaturas, é procurar oportunidades. É a mesma coisa, quem tem a ambição de ganhar, calhar Euromilhões, para ganhar tem que jogar. Quem tem a ambição de conseguir emprego, no mínimo, o mínimo exigível, tem que candidatar a vaga de emprego. No mínimo, tem que candidatar. Esse é o primeiro fator que ele diz. Tem que candidatar, tem que procurar oportunidades de emprego. Essa é a primeira oportunidade. Segunda coisa que ele diz, o segundo fator que depende depois do acesso ao mercado, é a competência. Competência é o currículo. Quando tu vais candidatar, tu tens que mostrar o seu percurso de vida. Tu tiveste um percurso de ultrapassar as dificuldades, as atribulações, as adversidades que a vida vai impondo. Os desafios que tu vais encontrando, foste superando. Isso é o seu percurso de vida. Você vê, tu metes aí coisa. E a pessoa vai avaliar a sua qualificação em função disso. Não é um dado muito assim adequado, mas é o que existe para a avaliação das competências, ao menos para acesso ao mercado. E depois, a terceira coisa que ele disse é sorte. Mas sabe, é como se dizia, sorte é para quem preparou e aproveitou a oportunidade. Eu creio que, de facto, o acesso ao mercado do emprego depende exatamente desses 3 fatores. Quem procura a oportunidade, quem tem competência e tem supostamente a sorte. A sorte que vai dependendo desses 2 fatores. E aí consegue aceder ao mercado de trabalho. Mas o Nuno não sei, mas o Nuno falou, eu acho que o Nuno relativizou, não tocou nisso, não sei porquê, mas o mercado de trabalho é muito agressivo e há pouca compaixão. Se acham que os professores aqui não ligam para os alunos, não interessam, esperam chegar ao mercado de trabalho. Senhores,
Isso cada um vai vivendo, é tipo o convento. Se tu viveres lá o purgatório, não tens obrigação ou dever de informar isso às outras pessoas, porque isso é meio que dissuadir a outras. Tem que deixar. E aliás, aquilo é saudável, porque as pessoas crescem por via da superação das adversidades. Mas quando eu digo as adversidades, não são só os desafios no mercado de trabalho. O confronto não é só confrontar os desafios que vão sendo propostos pelo mercado de trabalho e a vida. É a própria dinâmica do trabalho que é agressiva. Muitas das vezes é confrontar com uma realidade que parece que vai além daquilo que é a sua esfera do controle das coisas. Mas sabe o que é que tu tens que dizer? O gajo que resolve as coisas, dá conta das coisas. E aí tu tens que responder àquelas coisas à medida. Quanto mais desafios aparecerem numa proporção gigantesca, é uma oportunidade sempre para demonstrar a si mesmo que tu consegues fazer aquilo que supostamente tu acreditavas que era impossível. E o mercado de trabalho tem essa questão. E repara, com o Mauro aqui, eu vou dizer uma coisa, tu podes achar que é brincadeira. Aqui, se o professor disser, olha, amanhã tu precisas ler 200 páginas para o exame oral, amanhã tu vais achar que o professor é maluco. No mercado de trabalho essa é a coisa mais normal. E olha que quem é supostamente responsável, tu estás numa relação, mesmo no contrato da prestação de serviço, porque há sempre quem tem um poder económico que paga e exige o resultado do seu pagamento, porque é a mesma coisa que o cliente, e quer tudo para a mesma hora. E tu, como és um ser humano, és limitado. Não só em função da informação, mas em função do tempo e das suas qualificações. E a vida, Nuno diz, não, aplicar, não. Eu vou-te dar um exemplo. Um colega meu disse, é verdade, aqui na faculdade tu estás a resolver um caso de teoria de responsabilidade civil. Estás a resolver um caso de responsabilidade civil. É só responsabilidade civil. Depois, qual é o problema? No mercado de trabalho, tu tens um caso, tem lá 40 cadeiras do curso e mais problemas da vida. Ou seja, estão lá envolvidas todas as cadeiras, tem responsabilidade civil, sucessões, família, direito administrativo. O mundo é assim. E tu lá não tens esse conforto de dizer, não. Aqui é só a minha área onde eu me sinto. Não, tu tens que resolver. A sua responsabilidade é dar respostas a isso. Isso muitas das vezes é agressivo e é capaz de ser uma coisa assim impactante. O Nuno aqui não fez questão de realçar nenhum aspecto positivo do mercado de trabalho. Vê lá como é que isso é engraçado. Meio que omitiu a verdade das coisas, a verdade material do mundo laboral. É um mundo agressivo, as pessoas querem resultado, há pouca compaixão. Pode existir, mas isso acaba sendo a exceção, não a regra. E o Nuno aqui pode confirmar as coisas. O seu chefe não quer saber se tu estás com depressão, quer é que tu des o resultado das coisas, porque ele está a te pagar para isso. Claro, mais do que isso é verdade, isso é verdade. Mais do que isso, sobretudo na prática forense, nós enquanto advogados estagiários trabalhamos imensamente com prazos. E muitas das vezes muitas vezes não, em qualquer circunstância estamos a dar com vida de terceiros, são os nossos constituintes. E, portanto, muitas vezes são assuntos sensíveis, uns mais do que os outros, e, como é natural, eles querem resultados. É verdade que nós, enquanto advogados, nós não temos nenhuma obrigação de resultados, mas de meios. Não pode apresentar como advogado, tem que dizer advogado estagiário. Pronto, por isso é que eu fiz referência há pouco tempo a advogado estagiário, não é? Mas ainda assim eles querem algum resultado e a maior parte das vezes, como é natural, um resultado positivo, não é? Pois. E portanto essa exigência que o Neto estava a fazer referência é muito verdade, acontece. Nos escritórios grandes ainda sente-se mais, tanto é que se forem a perceber, esses escritórios grandes, os de topo, pagam extremamente bem, mas pagam justamente porque querem mesmo um resultado. Felizmente é assim e, portanto, claro que não é fácil, é muito duro, são muitas horas de pesquisa e às vezes requer-se estar em casa, e eu já fiz isso várias vezes, após a jornada de trabalho, em casa chegar e pegar este ou aquele outro manual, que é para ir rever este ou aquele outro ponto, que é para no dia seguinte, quando já estiver elaborada aquela peça... receber mensagem em casa, ao menos tendo telemóvel. Uma coisa também que é muito frequente, as pessoas trabalham, não sabe, aquilo que existe no caso dos advogados estagiários, a maior parte,
é contrato de prestação de serviço. Ou seja, quem já teve trabalho sabe, é pouca estabilidade e alguma rentabilidade, que muitas vezes nem existe propriamente essa rentabilidade. Aliás, o Nuno já de confirmar, porque está há mais tempo aí, que a sensação que depois, aliás, aquilo que foi a minha experiência daqueles que já são mais antigos no mundo do mercado de trabalho, principalmente como advogados estagiários, é que a maior parte dos advogados estagiários sentem que nem escravos modernos. Trabalham, depois têm muita dificuldade de conciliar a vida pessoal com o profissional. Existe esse um problema que depois é brutal, porque depois a pessoa não tem mais tempo para fazer nada. E há poucos escritores, como o Nuno disse aqui, que são grandes, que pagam aquela recompensa de sacrifício da vida pessoal. O resto que não paga aquilo tem sempre a vocação de cobrar também muito, mas pronto, depois não tem renda para recompensar o esforço feito. Depois a sensação que fica é exatamente o sentimento de então para que estudei tanto para depois parar a isso? A vida assim de um estagiário não é tão diferente de quem trabalha na obra. O Nuno sabe, mas é verdade, o Nuno pode confirmar aqui, mas é verdade, o Nuno pode confirmar. Em termos de insatisfação, mas é mesmo, e ele pode confirmar se foi tão feliz assim. O processo de advogado estagiário não é um processo animado, não é um processo de satisfação. É um processo extremamente desconfortável. O Nuno sabe disso. Além de que tu tens aulas de ordem, que, vamos só supor, aulas de ordem, depois, no caso, que depois teve de conciliar com o mestrado. A maior parte do trabalho no escritório não é sobre o seu trabalho. Tu estás a trabalhar enquanto profissional para o escritório, porque estás aí, é estágio, mas tu és ao mesmo tempo profissional, tu estás a resolver. É que o patrono, neste caso ou patrona, pode em certos casos corrigir o seu trabalho. Isso também não é muito frequente, porque o patrono mesmo está preocupado também muitas vezes com o caso, por causa das demandas. Então tu vais sendo meio que um autodidata, vais resolvendo as coisas, depois lidando com as coisas que são tudo novo para ti, e depois vem aquela cobrança em que tu tens de dar resposta àquilo que é o processo da formação da ordem e vida profissional. E aí o que é que acontece? Tu sais do escritório às 19, tens que ir estudar para as situações da ordem e depois termina isso às 23, tens que dormir. E sábado, domingo tens que aproveitar. Bem, em suma, é verdade, eu estou a perceber que o meu colega Nex aqui, ele quer afastar a concorrência para ver se diminui o número de estagiários. Pelo contrário. Mas, para quem está a nos ouvir aí em casa... Tem de ver. Diga a verdade. Eu quero fazer uma questão sobre isso. Diga a verdade. Mas quem está nos em casa, é verdade que o processo é duro, sim, claro, é exigente, mas venham, inscrevam-se para a ordem, façam o isso estágio. Isso não tem questão, diga a verdade só. Se gostaste do processo. A pergunta era mesmo essa, se vocês aconselham aos estudantes africanos aqui da nossa faculdade e aos estudantes africanos que estudam Direito em geral aqui em Portugal, em todas as faculdades, vocês aconselham a ir, pelo menos, ingressar na ordem. Não necessariamente a ordem, porque o Nuno aí é muito obcecado com a questão da advocacia, mas aquilo que a pessoa não pode fazer é deixar de ter desafio na vida. Isso é o pior tipo de coisa que pode acontecer a qualquer ser humano. Qualquer ser humano que fica parado sem desafio é uma pessoa desligada do mundo real, porque o mundo real pressupõe atualização constante. Eu não digo que necessariamente ao conciliar a ordem como opção principal, porque aí também temos a magistratura, que parece-me uma coisa incrível, estás a perceber? Tem que ir lá, entrar como magistrado, tanto no Ministério Público ou Judicial, parece-me também muito bom. Há a carreira de diplomata, há vários, aliás, o curso propriamente em si quase que tem incidência em todos os aspectos da vida, mas a ordem propriamente em si, aqui em Portugal, repara o número das pessoas. A maior parte das pessoas não vão para a área da advocacia. É só ver o número. A ordem tem atualmente volta de 49 mil, 39 mil, 40 mil inscritos. Respondendo, da minha parte, respondendo a tua pergunta, Mauro, isto vai depender muito daquilo que cada pessoa pretende, ver daqui a 10 anos. Porque, como sabem, nós aqui na Faculdade de Direito de Lisboa, nós não formamos advogados, nós ensinamos a pensar o direito, não é? Mas como dizes, até. A minha questão não era particularmente no sentido que vocês estão a perceber. Era para aqueles que
querem ser advogados. Para aqueles que querem ser advogados, Porque obviamente, Claro. obviamente que eu sei que o mundo jurídico tem Claro. uma infinidade de profissões para quem quer que possa ser, seguir. para quem quer ser obviamente. advogado, Mas quem quer rir tem que fazer rir. Se quer ser advogado tem que passar Sim, na ordem. sim, eu vou reformar. Não, mas eu entendo a sua Imaginem questão. que quem fez a licenciatura aqui saiu lá da Guiné, um bocado Não, perto. não conclui. Eu entendi a sua questão. Vou já responder. E depois voltou para a Guiné para fazer ordem lá. Exatamente, era Eu- a questão eu- se na vossa opinião faz sentido Não faz. ter a ordem aqui e ter a ordem... Então por que não fez a faculdade de Direito lá? Se isso responde a sua questão. Vamos lá ver, esse moçambicano quisesse voltar para Moçambique fazer ordem, por que não ficava já lá para fazer a faculdade e depois a ordem? Porque, repara sobre isso, é verdade. É uma coisa... Calma. Tanto aqui como... Não, mas calma, eu diria ter com exceção de Cabo Verde, mas mesmo Cabo Verde também, apesar de estar à frente do resto dos países de PALOP, ainda parece de alguma distância com relação à realidade portuguesa. Obviamente que quem passou aqui pelo processo de estágio na ordem não sofreu a mesma lapidada e com certeza no mundo prático essa diferença há de aparecer a um certo momento. É a mesma coisa que tu. Tu achas que quem estudou, por exemplo, lá numa faculdade de Direito em Cabo Verde, foi cobrado, o preço que foi cobrado é igual ao preço que tu pagaste aqui? Obviamente que não. Até porque as nossas faculdades, um dia hão de chegar a essa situação. É claro, nós estamos a trabalhar para isso. Mas o nível de exigência, tanto a nível académico como profissional aqui no mundo, no mercado português, não se compara aos nossos países. Isso também, colocando Portugal, por exemplo, com a Inglaterra, também há uma diferença. O mundo é assim. Então, a pessoa tem a ambição de ser melhor. É a mesma coisa que sair da primeira liga e ir para a terceira divisão, para ir ficar lá como equipa principal. Portanto, vocês são da opinião que Tem que fazer. há vantagens, há vantagens muito práticas, claro, há vantagens Tem que evidentes. fazer. Há vantagens evidentes, sobretudo por causa daquilo que eu referi há pouco no início, que é da qualidade de ensino. A qualidade de formação, na minha perspectiva, não se compara. Do mesmo modo que eu disse que não se compara do ponto de vista da licenciatura, também não se compara do ponto de vista das ordens. Eu não estou a retirar o mérito da ordem dos advogados da Guiné, do Cabo Verde, do Moçambique, nem da Angola. A Guiné que foi muito bem qualificada nessa aspecto. Mas há uma diferença que nós temos que reconhecer e, portanto, se assim é, e como o Neco esteve agora a referir, se também fez a formação aqui, eu penso que em termos de utilidade, em termos de valoração, que faria aqui. Tem um outro valor e mesmo lá no país de origem da pessoa, seja qual for, há de ter também um mérito. Repara, mesmo lá é possível encontrar bons advogados que fizeram Sem dúvida ordem. nenhuma. Isso com certeza, há imensos. Repara. Melhores que aqui até também, claro. Exatamente, mas o que eu estou a dizer é a mesma coisa que a faculdade daqui. Uma pessoa que é muito bom lá na Guiné, se ficar numa faculdade de Direito, obviamente que existem limitações lá. Não só em termos de investigação, porque há menos livro, há menos exigência, o programa curricular não é o mesmo de estudo, o plano de estudo não é o mesmo, e nós temos ciência dessa realidade. Ou seja, aqui obviamente que há uma maior disponibilização de ferramentas para maior qualificação do ser humano, tanto a nível académico, assim como profissional. Então, o que eu digo sempre, então, nós estamos aí, ainda no outro dia eu falei no Ney, para que tu estás aqui? É para ser melhor ou pior? Porque talvez o seu melhor desafio é ser melhor do que ontem. E sabe qual é o melhor ou pior arrependimento que a pessoa pode ter? É sabendo que podia fazer melhor e escolheu o caminho mais fácil. E isso acontece, repara que nos seus dias já tiveste de confrontar com algumas realidades do género. Ou seja, podias fazer mais e deixa o trabalho fazer menos. Só que depois, como maior juiz de consciência, a nossa própria consciência cobra-te mesmo dormindo, tu vais ficar com aquilo para sempre na vida. Tu podendo fazer ordem aqui, foste lá na Guiné fazer a ordem, há certos momentos da vida em que tu vais estar a questionar isso. Isso é a pior sensação que qualquer ser humano pode ter. Faça aquilo que tu tens que fazer porque tu podes fazer agora. Foi isso que eu disse no início. Se podes fazer, por que não? E a tua experiência na administração pública, se é que tu podes descrever isso um pouco, também acaba por se interligar com o que acabaste de dizer, certo? Não, repara, no meu caso, a minha experiência na administração pública foi mais na perspectiva, em parte sim, de eu conseguir me qualificar profissionalmente
melhor. E é isso que eu procuro agora fazer, estando ainda aqui em Portugal. Embora tendo essa vocação na